Você já parou para observar quantas coisas você deixa de fazer no seu dia a dia e que está impedindo o seu crescimento, o seu desenvolvimento, a sua produtividade? Isso se chama autossabotagem e pode ser de forma consciente ou inconsciente. Muitas vezes é bem sutil. Só quando a gente começa a tomar consciência, a olhar para o que a gente faz no nosso dia a dia, é que a gente consegue entender e observar de maneira clara que a gente está tendo comportamento de autossabotagem. Estamos nos autossabotando. Isso. E essa autossabotagem está muito ligada às nossas crenças, aos traumas que a gente vivenciou na nossa infância, na nossa adolescência, a forma como a gente pensa, o nosso modelo mental, né? Baseado, se for mais baseado em pensamentos positivos ou em pensamentos negativos. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha um comportamento de autossabotador. Será que você está se autossabotando? E você sabia que esse comportamento interfere na sua autoestima, na forma como você se posiciona, na forma como você se sente? É algo que você precisa ter uma atenção, começar a se observar, identificar esses comportamentos, esses padrões de autossabotagem para começar a mudar. Eu sempre falo aqui que a gente não precisa fazer grandes mudanças em um tempo curto, mas que é preciso começar a fazer e persistir nessas mudanças. E assim serve também para a questão da autossabotagem. Eu também devo ter comportamentos autossabotadores. Na verdade, eu tenho. Só que quando hoje eu me conheço mais, quando hoje eu me observo mais, eu começo a identificar quando eu quero estar me sabotando. E claro que eu vejo essa minha autossabotagem ligada às crenças limitantes, que sim, eu ainda tenho. Não tenho algumas, já reprogramei outras, mas outras ainda estou trabalhando. Lembra que a caminhada do autodesenvolvimento só tem início, mas não tem linha de chegada? E hoje é melhor do que ontem, e amanhã é melhor que hoje? Então, eu também estou nessa jornada, não é? Agora, é importante a gente ter consistência. E para isso, é importante a gente olhar para a gente, olhar para dentro da gente. Eu sempre falo isso aqui, porque o autoconhecimento é a chave de todas as portas que estão fechadas na sua vida, que a partir dela, a partir dele, de se conhecer, você vai poder fazer todas as mudanças, fazer todas as coisas que você não está satisfeita, mudar na sua vida. Porque todas essas mudanças só podem acontecer a partir da sua tomada de consciência, a partir do momento que você olha e diz: não, eu tenho esse comportamento, eu tenho isso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. Se eu continuar com esse comportamento aqui, eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver, eu não vou ser uma pessoa melhor, eu não vou ser uma pessoa com mais autoconfiança, eu não vou ser uma mulher com a minha autoestima equilibrada. Então, o autoconhecimento é super importante. Por isso, se conhecer é a chave disso tudo, é a chave que vai abrir todas essas portas que estão aí atrapalhando o seu crescimento, a sua realização, a sua produtividade. Então, a autossabotagem está muito ligada, interligada às suas crenças limitantes, a forma como você pensava, a forma como você, ou melhor dizendo, a forma como você foi criada. Tudo isso interfere, porque lá no seu inconsciente, tudo aquilo que foi plantado vai florir. Então é interessante que a gente comece a se observar e entender que esse comportamento, esse padrão de comportamento de se sabotar é algo que mina a nossa autoestima.
Porque, claro, você viver uma vida sem se realizar, sem conseguir concretizar as coisas, as tarefas que são importantes para você, vai te deixar uma pessoa frustrada, vai te deixar uma pessoa infeliz, vai fazer com que você seja uma pessoa melancólica, aquele tipo de pessoa que, ó céus, ó vidas, que nada dá certo. Então, isso tudo vai contribuir na sua autoestima. Então, é importante a gente observar. E pasme, às vezes a gente tem esse comportamento autossabotador, né? E não percebe, porque ele é bem sutil, né? Ele é bem sutil. Você acha que está produzindo, às vezes você olha para a pessoa e ela tem uma alta performance na sua visão, mas ela não consegue realizar, concretizar nada. Porque quando ela está na caminhada para concretizar, para fazer algo, para concluir, ela cria obstáculos mentais para que aquilo não dê certo. Quer ver um exemplo? Às vezes, bem perceptível de pessoas que se cobram demais, que são perfeccionistas. Elas estão ali desenvolvendo uma atividade, um trabalho, está tudo correndo bem e não período que já se aproxima para dar o grande final, o resultado final, ela começa a olhar para o trabalho, encontrar defeitos, achar que precisa melhorar isso aqui, não, está faltando algo, ainda não está bom, e chega o dia do prazo, e enfim. Aí acontece que ela entrega o trabalho daquele jeito, inacabado, porque quando ela começou lá dentro dela a perceber que aquilo iria dar certo, ela lá no fundo, ela deve ter uma crença de não merecimento. Então ela não acha que é merecedora de ser elogiada, de ser contemplada, de ter um destaque naquele ambiente de trabalho. Então ela faz o quê? Ela se sabota. Ela cria obstáculos. E é interessante, quando você olha, você não percebe, porque a pessoa que é perfeccionista e que está criando ali esse modelo de autossabotagem, ela é tão, vamos dizer assim, inteligente e tudo tem nexo, que você que está do lado de fora olha para o trabalho e realmente diz, não, você tem razão, está faltando algo. Claro, porque sempre vai estar faltando algo. Então você olha e concorda com ela. E aí ela diz, tá vendo? Não sou eu que estou me auto-sabotando. Não sou eu que sou muito exigente. Realmente está faltando algo. Na verdade não está faltando nada. Mas você criou, né, na sua mente, no seu modelo mental, passou a acreditar e é óbvio que aquilo não vai dar certo. E é óbvio que aquele resultado que você estava o que era o merecido, você não vai ter. E aí você vai dizer, tá vendo? Realmente eu não mereço, eu não sou capaz. Tudo isso você faz para justificar a sua crença limitante de que você não é merecedora ou de que você não é capaz. Veja como é sutil. Perceber tudo isso é um processo de uma jornada de autoconhecimento. Porque quantas vezes você não teve um comportamento e acha que foi normal? Vou dizer algo aqui para vocês, compartilhar uma experiência própria. Eu sempre trabalhei na área de comunicação, já trabalhei em veículos de televisão e sei qual é a estrutura para você fazer gravações de câmera, de luz, enfim, um aparato todo para você ter uma qualidade realmente de um jornal nacional, vamos assim dizer. E aí, quando eu fiz a minha transição de carreira, querendo começar, né, entendendo que esse era o meu propósito, de impactar vidas, né, de vidas femininas, de melhorar, de ajudar as mulheres a se reconectar com a essência delas, para que elas possam viver em plenitude tudo aquilo que ela foi concebida para viver, eu entendi que as redes sociais eram uma ferramenta importante para eu divulgar, propagar a minha mensagem e conectar com aquelas mulheres que tivessem necessitando, não é, daquela minha mensagem. E aí eu disse, mas eu não tenho esse aparato todo, eu não tenho essa tecnologia toda que eu já trabalhei, então eu só vou gravar
Veja como é sutil. Não, eu só vou gravar quando eu estiver num estúdio de gravação, quando eu tiver um cinegrafista, quando eu tiver a luz, quando eu tiver tudo pronto para eu começar e aí produzir algo, né, com nível. Afinal de contas, eu sou uma comunicadora, eu tenho um nome de comunicadora a zelar, eu tenho uma classe aí de amigos jornalistas e o que eles vão pensar? Nossa, isso era, na verdade, uma atitude de autossabotagem. Eu estava lá dentro, não estava firme ainda no meu propósito. Estava alguma coisa atrapalhando, me boicotando de começar a produzir. Mas isso não demorou muito não, viu? Isso foi coisa de um mês. Eu comecei a identificar, Isabel, você precisa começar. Na caminhada, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando. Quantas pessoas, quantas celebridades, quantos profissionais de excelência começaram exatamente com uma câmera de celular e ligou e fazia dentro da sua casa, num ambiente aberto e não deixou de fazer a sua mensagem. Essa conversa eu tive comigo mesma. E não era que era verdade. Eu estava o quê? Naquele momento, eu estava ainda vestida a capa da profissional de comunicação e estava com medo da crítica. Eu estava com receio do que iam falar de mim. Nossa, logo você que trabalha na área de comunicação deveria fazer vídeos melhores. Mas tudo isso e não estava fazendo com que eu avançasse. Porque você produzir um vídeo, você manter câmera, cinegrafista, é um custo muito caro e iria demorar muito tempo para eu conseguir. Porque você não mantém, né? Lógico, só grandes profissionais que já têm uma estrutura grandiosa, eles têm seus estúdios, mas eu ainda não estou nesse patamar, mas vou chegar. E aí iria ficar o quê? Esperando o tempo passar para quando chegasse esse modelo ideal eu começasse a gravar os meus vídeos. Foi quando eu decidi, Isabel, você está se auto-sabotando. Você, no fundo, está criando obstáculos mentais para não fazer o que você precisa fazer para que a sua mensagem seja levada a mais pessoas. E eu vi isso nitidamente. E a partir do momento que eu tomei consciência que eu, na verdade, estava criando obstáculo para não gravar, colocando culpa numa câmera profissional que eu não tinha, num cinegrafista profissional que eu não tinha, e quando eu falava para outras pessoas, as pessoas, não, realmente, Isabel, você tem razão. Eu percebi, eu disse, opa, para tudo, zera esse jogo. A partir de agora eu vou começar a gravar nas condições que eu tenho e com o que eu tenho. Na caminhada, eu vou aperfeiçoando, eu vou melhorando. Foi isso que aconteceu. Eu mudei. Primeiro, eu tomei consciência. Comecei a observar, porque passou o tempo e eu nada de gravar vídeo. E aí eu fui tomando consciência de que aquele modelo, aquelas condições ideais, ia demorar muito. E como ia demorar muito, então iria demorar muito também para que a minha mensagem impactasse mais pessoas. Ora, eu tinha o meu propósito, eu tenho o meu propósito definido, claro. Então eu não poderia deixar que essa atitude sabotadora, de autossabotagem, impedisse aquilo que eu entendi que era o meu propósito. Então eu mudei, opa, esqueça, a partir de hoje eu vou gravar nas condições que eu tenho, com o que eu tenho. E a minha mensagem vai ser levada e vai tocar quem precisa ser tocado. Ah, mas tem gente que vai falar que você gaguejou, que você não está falando com teleprompter, vai falar da luz. Tá tudo certo. Eu já me desprendi disso aí, porque isso daí, se eu ficar presa, eu vou estar impedindo de exercer o meu propósito, de alcançar a minha realização, a minha alta performance, que é entregar o meu melhor, que é falar do meu propósito, que é levar uma mensagem de empoderamento, de fortalecimento e recuperação da autoestima de centenas, milhares de mulheres. Sim, milhares, porque as redes sociais atingem milhares de pessoas.
Eu compartilho com vocês para vocês entenderem como é sutil. Quando eu compartilhava com uma colega, um colega de profissão na área da comunicação, eles concordavam comigo. Realmente, Isabel, para o vídeo ficar com essa excelência que você quer, você precisa de tudo isso. Aí eu, então tá tudo certo, eu estou pensando de forma correta. Mas no fundo eu estava me boicotando, eu estava presa a uma crença limitante de me incomodar o que é que aquelas pessoas da minha antiga área iriam falar de mim. Então era muito pequeno, mas estava impactando a minha vida e atrapalhando de eu realizar aquilo que eu queria, de ter o resultado que eu queria. Quando eu baixei, quando eu disse não quero, dei um basta, tudo começou a mudar. Continuo gravando meus vídeos com a câmera de celular. Um dia eu ainda mostro o meu estúdio para vocês entenderem que a autossabotagem é algo que você cria na sua mente, que você dá uma força para você te impedir de realizar o que você precisa realizar. E quando isso acontece na sua vida, você se transforma em uma pessoa infeliz, porque a autossabotagem, ela é inimiga da realização. E ser realizado é uma coisa que faz com que a gente seja feliz. Veja, ser realizado naquilo que você escolheu para fazer, certo? Então, assim, veja que comigo, essa minha experiência que eu compartilho com vocês, a primeira coisa que eu tive foi tomada de consciência. Eu percebi, né, através dos meus modelos, através do meu comportamento, que eu estava, na verdade, criando obstáculo para não realizar aquilo que eu precisava, que eu queria, que eu determinei que era algo essencial na minha vida. Depois que eu tomei consciência, eu mudei, né? Eu mudei completamente o meu comportamento, a minha atitude. Quanto antes eu achava que não tinha condições, eu disse, agora eu tenho condições. Eu não preciso de uma câmera. Não, eu já tenho essa câmera. Então eu entendi, né, que eu poderia fazer e fui lá e fiz. Então quando eu fiz a primeira vez, eu entendi que todas as outras vezes eu poderia fazer. Então veja como é e que tudo começa primeiro através da sua tomada de consciência, certo? E sabe uma coisa que você pode fazer para melhorar esse seu comportamento de autossabotador? É investir em autoconhecimento. Investir em uma pessoa. Você. Isso mesmo. Na pessoa mais importante que existe na sua vida. Aquela que é capaz de fazer as transformações necessárias, essenciais, para que a sua vida seja uma vida plena e realizada. Você. Investir em se conhecer. Investir em se conhecer dentro de todas as suas perspectivas. Conhecer as suas crenças limitantes. Identificar os seus comportamentos autossabotadores. Olhar para você, ver seus pontos de melhoria. Olhar para você e entender que você é uma pessoa sistêmica e olhar com um olhar universal, que tudo está intercalado. Então, olhar para você e ver aonde você pode identificar momentos, posições, locais que você também pode investir para potencializar. O autoconhecimento, investir em você é essencial para que você mude o seu comportamento de autossabotagem. Por quê? Não tem como eu dizer que você está tendo um comportamento se você não tiver essa consciência. Se você não entender quantas vezes você não já deve ter pago para alguém dizer onde você está errando, para dizer qual é o comportamento que está atrapalhando a sua vida e que você concorda. Ok, você vai lá e concorda. Realmente eu estou fazendo isso, isso prejudica a minha autoestima, a minha autoconfiança. Você diz tudo, mas você ainda não tomou consciência. Isabel, e quando é que eu sei que eu tomo consciência? Quando você começa a mudar. Quando você identifica que precisa mudar e começa a mudar. E não precisa mudar 360 graus, não.
começa a mudar. Sabe aquelas pessoas que fumam por muito tempo e que faz uma série de coisas e que ouve matérias, programas jornalísticos, enfim, vendo toda programação, tudo que sai dizendo que o cigarro faz mal à saúde, e ela escuta, ela está escutando. E se você perguntar a ela, ela vai concordar. Aí, por que ela não mudou? Por que ela não deixou de fumar? Já que ela sabe. Ela é uma pessoa esclarecida, ela está vendo nos veículos de comunicação, ela está vendo em matérias científicas que o cigarro faz mal. Por que ela não muda? Aí, de repente, passa um tempo, ela descobre que ela está com um câncer, né, na garganta. O médico diz isso a ela e no outro dia ela pega todos os maços de cigarro e ela joga. E ela, a partir daquele momento, ela vai fazer seu tratamento e ela não quer mais saber de cigarro. Claro, existiu aí um forte impacto emocional nessa informação, mas ali ela tomou consciência de que se ela continuasse fazendo o que ela fazia, ela ia prejudicar ainda mais a saúde dela. Parece um exemplo drástico, né? Mas eu gosto de ser um pouco drástica às vezes, que é para causar mesmo. Mas eu quero que você entenda que quando você toma consciência, você começa a mudar, sabe? E você começa, e aí, mas Abel, eu tomei consciência, mas está tão difícil mudar. No exemplo do cigarro, nossa, você passa tantos anos fumando, 15 anos, 20 anos, aí de um dia para a noite, é difícil, mas aí ela começa a buscar ferramentas para auxiliar a ela nessa caminhada. Ela procura um tratamento, ela procura grupos de apoio, pessoas que foram ex-fumantes, o que é que elas fizeram, e ela ali vai. Aí tem dias que na caminhada ela vai fumar novamente, certo? Mas no outro dia ela retoma novamente, né, o esforço, a dedicação, a disciplina, e ela continua ali, porque é sofrível às vezes, né, você mudar um comportamento, uma atitude mental, mas é possível. Né? E eu só entendo que mudanças realmente impactem a vida do outro a partir do momento que é a pessoa, que esse outro toma consciência. Enquanto a gente não toma consciência, a gente não muda. Tem muitas mulheres, muitos homens, né, que fazem a cirurgia bariátrica pelo aquele excesso de peso, porque já está causando uma obesidade mórbida e está prejudicando a vida dessa pessoa. E aí, como último recurso, ela faz a bariátrica. Pasme, depois de 2, 3 anos, aí tem algumas pessoas que voltam a engordar. O que foi que aconteceu? Eu sempre digo que a pessoa precisa fazer a mudança primeiro na sua mente. Eu tive um amigo que ele fez e que ele tomava o leite condensado, né? Furava o leite condensado porque ele estava na dieta pastosa, né? E ele tomava a latinha de leite condensado. É uma atitude, na verdade, de autossabotagem. Ele tinha acabado há pouco tempo de fazer uma cirurgia e tomava uma latinha, né? Tomava como se fosse água, como se fosse suco. Estava nítido que ele não estava ali achando ser merecedor de ficar, né, com aquele corpo que ele idealizou para ele. Então, assim, é preciso a gente tomar consciência, porque enquanto a gente não tomar consciência, eu posso aqui estar falando, pode vir quem for, mas você não vai mudar. Você não vai fazer absolutamente nada para mudar. Mas quando você toma consciência, você entende que essa mudança é essencial, vai fazer você melhorar, você atravessa o período da mudança, que é aquele momento mais desafiador, que é para implementar um novo comportamento, né, uma nova atitude, mas você persiste, porque você entende que aquilo é realmente, de forma consciente, essencial para você ter uma vida melhor, de realização e feliz. E você entende que aquilo que está ali atrapalhando muitas vezes são as crenças limitantes que quando você era criança você ouvia e que você ao longo da sua vida foi dando força e poder, mas que hoje a partir da tomada de consciência você entende que você é merecedor, que você é merecedora e que você vai conseguir e que os desafios estão aí para ser enfrentados e superados um a um. Então,
Invista em autoconhecimento, invista em se conhecer e mude esse comportamento sabotador. Uma outra questão importante para você mudar esse comportamento de autossabotagem é você trocar o vitimismo pela compaixão. Tá entendendo? Muitas vezes você se coloca como vítima da sua vida, da situação, que tudo de ruim acontece na sua vida, porque os outros fizeram isso, porque seu pai deixou de fazer isso, porque sua mãe, por conta do seu relacionamento, eu não tenho sorte, eu sou uma pessoa azarada. Pare com esse comportamento vitimista e troque esse comportamento para um outro de compaixão, de se olhar com generosidade, de entender que algumas coisas aconteceram na sua vida, não porque você foi vítima, mas porque tem um propósito para que essas coisas aconteçam. Não que você vai permanecer sofrendo ou assumindo as consequências de comportamentos até de outras pessoas, mas que impactaram de forma direta ou indiretamente na sua vida, mas que você não vai se olhar como vítima, mas com compaixão, olhando para você, se perdoando todas as coisas que não deram certo na sua vida, perdoando aquelas pessoas que te machucaram, que te feriram, até de uma forma profunda. Eu sei, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Porque quanto mais você libera o perdão, mais você vai se desprendendo de pesos de que outras pessoas colocaram em você, mas que não é sua culpa, não é sua responsabilidade. Você começa a se olhar com mais amor, de uma forma amorosa, de uma forma generosa. Entende que aqueles erros que você também cometeu fizeram parte daquela mulher, daquele momento, que você já perdoou. Ah, mas Isabel, mas eu estou vivendo as consequências daquele comportamento, daquelas atitudes que eu tomei lá no passado. Tá tudo certo. Você vai poder voltar lá no seu passado e mudar os seus comportamentos, mudar as suas atitudes? Não. Então por que ficar se remoendo, se vitimizando, se consumindo e deixando de viver o seu momento presente? Já parou para pensar? Então, deixe esse olhar, esse comportamento de vítima e se olhe com mais compaixão, com empatia, com generosidade. Pense que você era uma outra pessoa. E como você olharia para essa pessoa que é igualzinha a você, tem a sua vida? Você olharia com generosidade, você seria compreensiva com essa pessoa, você não seria carrasca dela, não ficaria apontando o tempo todo para os seus defeitos, mas você olharia, né, exercitaria o seu olhar para olhar com generosidade, para focar nos pontos positivos, nos valores, de tudo que você já construiu de bom. Então faça isso. Se no começo você tiver dificuldade, não se preocupe, continue, porque você está no caminho certo. Então, mude esse olhar, esse comportamento vitimista, né, de se vitimizar, de se achar uma coitada, porque coitada você não é, amiga. Coitada você não é. Você pode estar pensando que é, mas eu vou lhe dizer que você não é. Você não é porque você não nasceu para ser isso. Você nasceu para ser uma mulher, né, senhora da sua vida e do seu destino. E com isso impactar de maneira extraordinária a vida de várias outras pessoas. Mas primeiro você precisa ter a consciência e mudar esse comportamento. Deixar de ser vítima e se olhar com compaixão para melhorar, né, essa sua caminhada, valorizar quem é você, equilibrar a sua autoestima e você ter uma vida de realização. Outra coisa extremamente importante para você mudar esse comportamento autossabotador é você focar na simplicidade. Porque as coisas simples a gente consegue dar conta, mas quando a gente começa a sofisticar demais, as coisas perdem
o controle. Claro, quando você vai na sua caminhada, que você vai criando mais conhecimento, aprendendo mais, tendo mais recursos, as coisas podem ir, né, ficando um pouco mais sofisticada. Mas aí você também vai entender que o grande lance da vida é desmistificar e descomplicar para que mais pessoas entendam. Eu perguntei a uma amiga minha o que é que ela gostava nos meus vídeos. Ela, Isabel, sabe o que é que eu gosto? É que você é simples, otimista e você fala de uma forma que tanto a minha avó, como a minha mãe, como a minha irmã e como minha filha de 15 anos, ela entende. Então eu fiquei muito feliz, porque é um propósito meu ser simples, né? É entender que é uma mulher comum, normal, assim como você, pode ter também uma autoestima equilibrada, pode ser senhora da sua vida, pode identificar seus pontos de melhoria, pode identificar suas crenças limitantes e mudar. Então é isso mesmo que eu queria ouvir. Eu fiquei feliz com isso, porque quanto mais simples, melhor. Eu gravo os meus vídeos com a câmera de celular. O meu fundo, vocês estão vendo, é um fundo branco, simples, não existe nada de extraordinário. O que há de extraordinário é o meu desejo de impactar de forma positiva a sua vida. O que há de extraordinário é o meu desejo de ver você com a sua autoestima equilibrada, fazendo as escolhas assertivas para a sua vida, tomando as decisões importantes da sua vida, fazendo você olhar você dentro do palco da sua vida e não na plateia. Então, isso é o que tem de extraordinário, isso é o que tem de mais sofisticado na minha mensagem. É conseguir, né, levar para você, levar para você, ou melhor dizendo, essa mensagem de que você pode, de que é capaz, apenas olhando e cuidando de você. É isso que é extraordinário. No mais, extraordinário é você estar aqui também me ouvindo, dando essa oportunidade. Então é isso que é extraordinário. Foque no simples. Foque na simplicidade. Quanto mais simples você for, mais sofisticada você é. A simplicidade, ela chega na sua sofisticação, porque você vai desconstruindo várias coisas para fazer com que aquilo se transforme de maneira simples e para que mais pessoas alcancem aquilo ali, porque nem todo mundo está no mesmo estágio que você, nem todo mundo tem as mesmas condições, mas se você quer ter uma vida de realização, né? Transforme, comece focando nas coisas simples, porque as coisas simples são realizáveis. E claro, há toda uma magia, né? Há toda uma coisa maravilhosa por trás da simplicidade, porque você alcança, olha a dica, você alcança muito mais pessoas, certo? É isso que eu gostaria de falar para vocês, dizer que também não tenha receio de buscar ajuda, né? Mas antes de tudo, a primeira ajuda é a sua. Tome consciência de que você precisa fazer as mudanças que você precisa modificar para ser uma mulher plena e realizada. E isso está ao seu alcance e isso você pode a partir da tomada de consciência. Beijo grande e até a próxima.